deixar gravar a aula desse jeito? Pois é, pronto, tá aí a resposta, a senhora já acabou de dar. Exatamente. Por que eu não perguntei? Por que ele não vai deixar? Não é proibido usar celular em sala de aula. Mas eu não uso, ele fica aqui em cima, eu não toco o dedo nele até acabar a aula. Não toco, ele só está fazendo o registro em vídeo. Ponto final. Então, você não registra a aula. Então você está registrando eu não toco no celular para mexer durante a aula. O celular está aqui com a câmera frontal apontada para mim, registrando só a minha própria imagem. Joga o Wilker Leão aí que você não vai ver. Opa, tudo bem? Tudo bom? A aula do professor Álvaro, aí o professor Álvaro não quis que gravasse, tá? A aula dele, aí ele insistiu em gravar, aí ele explicou que ele está gravando o rosto dele, não Isso. o Álvaro. Mas, nem nenhum aluno, nem a aula dele, só assim, quando eu questiono eventualmente alguma coisa. Né? A voz do professor Álvaro sai, então tem a questão do direito de imagem, do direito de produção intelectual, que eu expliquei para ele. E ele citou o artigo 5º da Constituição Federal do direito, você falou? Basicamente o inciso 2, o princípio da legalidade, dispõe que é preciso que haja qualquer lei expressa no âmbito da administração pública do Estado para te impedir de adotar determinada conduta. Ou seja, precisaria que houvesse uma lei me proibindo. Você fez um tour com ele? Não fiz um tour. Não, ainda não. Eu trouxe ele para a gente conversar sobre já a lei tava que na ele aula. que ele quer a lei. Estou pegando a lei. Você aceita conversar comigo na sala do nosso laboratório? Você quer o regimento? Acho que eu tenho. Você tem? Tá bom. Mas deixa eu conversar com o Wilker. Vamos lá? Vamos? Tá bom. Obrigada. De nada. Toma aqui esse presente. Tá, fechado. Chama o Flávio. Tá, Flávia, foi um prazer, desculpa qualquer coisa. Não tem. Já mandei. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo pegar a chave do laboratório. Fechado. Só um minutinho. Claro. Eu tô achando o guarda vai Estou aguardando aqui. Não, tem cadeira aqui fora, não vou incomodar a senhora não. Eu vou ficar aqui mesmo. Por favor. Sou não, e realmente, só para deixar claro para a senhora que não conhece mesmo, meu objetivo não é incomodar, não é atrapalhar. Eu nem atrapalho a aula, eu faço intervenções pontuais. Eu também, sabe? Só isso. Eu dei aula muitos anos da minha vida e tem 1 ano e meio que eu assumi esse cargo e estou indo embora, estou indo para o Paraná, que eu passei na universidade lá para docência. Que legal. Parabéns. E aí, eu não gosto que gravo minhas aulas. Eu tenho uma vergonha, eu não gosto da minha voz, eu tenho uma mistura de sotaque horroroso. Olha, porque eu morei em Goiás, eu morei em Paraná, morei em Brasília, então eu sou uma mistura de tudo. Posso ir então? Acho que o Fábio vai vai sim. Precisar? Beleza? Fechado. Muito obrigado. Ou a senhora devolveu a chave do laboratório? Fechado. Então, certamente eu não ia deixar você gravar minha aula se você não ia. Mas explicando para a senhora, não ia gravar a aula da senhora para mostrar qualquer coisa da aula em si. Era a partir de um questionamento meu, a resposta para algo que surgisse lá e fosse interessante nessa lógica de interesse público que as pessoas do meu lado, ideológico, dentro da universidade, se sentem privadas muitas das vezes de espaço, entendeu? De algo, por exemplo, que eu ia citar para a biologia, que é o contexto da senhora, criacionismo, evolucionismo. Há muita discussão. Geralmente se entendida cientificamente o lado do evolucionismo, Charles Darwin e afins, e às vezes um princípio criacionista que é questionado para o aluno ali que é cristão, por exemplo, é cerceado muitas das vezes, não é permitido ele ter sequer essa visão. E aí surgiria uma oportunidade desse camarada questionar para ele ter o direito de acreditar no mundo conforme as suas crenças. Pelo menos na ciência a gente não pensa assim, não. A gente pensa que teorias Só um exemplo. Teorias não são verdades absolutas, elas são teorias. Teorias que explicam, às vezes você tem uma teoria que explica melhor uma questão, um fenômeno da natureza. Então, na biologia, a gente fala de todas as teorias. Que bom. Você adota aquela que te convém. Legal. Isso é o conhecimento. Show de bola. Isso é um exemplo, só que muitas das vezes, como foi lá o caso da Universidade de Brasília, o conhecimento do outro lado é cerceado, não pode ser levantado, não faz parte da ementa muitas das vezes. Perspectiva aqui. Que legal. A gente não tem essa... muito pelo contrário, aqui são cursos de licenciatura, só educação. E a perspectiva da educação não é essa de silenciamento, é de trazer todas as vozes, de dialogar com todas as vozes. A construção de ideias de pensamento, quem vai fazer isso é o estudante. A gente apresenta diferentes teorias, diferentes versões,
diferentes visões. Isso é educação. Você vai ver que é completamente diferente. O curso de Perfeito. licenciatura não é curso de bacharel. É para ser assim, só que infelizmente Mas muitas aqui a das gente vezes em forma universidades professores. públicas e no geral, em universidade de forma geral, não acontece E isso. aqui, E um lado é meio que esse perseguido. nome é difícil, americano. E aqui a gente não forma só professor, os professores da educação básica, os moradores dão aula, se formam aqui, são nossos alunos e se tornam professores. Vai lá que eu falo com Excelente. pressa. Tá. Depois a gente conversa. Vamos lá. Eu vou te mostrar o nosso laboratório. Ele tem as portas de se você não se sentir à vontade para falar. Não. Zero problema. Esse aqui é o nosso laboratório. Você vê que as paredes são tijolinho, né? E dentro tinha uns. Dentro tinha uns. Deixa eu ver o ar-condicionado. Sempre fica à vontade. Aqui dentro tinha aqueles espaços verdes e aquelas janelas gradeadas. Aí eu disse a diretora, a professora Arlene, professor, isso aqui é espantalão. Muito feio, parece uma prisão. Eu proponho a senhora que isso é tudo fecho com tijolinho, bota umas portas de vidro aí bem empresarial. Aí ela legal gostou isso. da ideia. E a última coisa que eu consegui fazer foi botar essas fontes aí. São imagens e textos de época para enfeitar. Demorou um ano porque serviço todo. É complicado. Que legal. É legal que vocês conseguiram montar um espaço bacana. Assim. Ele tem uma acústica um pouco ruim, né? A acústica dele não é tão a acústica é complicada. E no dia que ficou pronto, estava tudo branquinho, agora essas infiltrações aí. Sim. Estrago. É complicado. Você está me filmando? Não, só a mim mesmo. Não, mas a minha voz vai sair então. Sai, só que o senhor pode ficar tranquilo que é só para fim de registro, de eventualmente a gente não pode confiar em todo mundo, né? Não, a gente desenvolve a conversa e depois vê o que acontece, mas tem objetivo nenhum de expor ninguém aqui a nada, ao ridículo, a coisa alguma, não é o meu objetivo. Porque como está sendo gravado, eu preciso adotar uma postura totalmente institucional, né? É melhor, se o senhor quiser depois conversar assim no off, aí eu desligo. Aí eu queria conversar com você depois no off. Claro, sim. Tá? Sim, mas enquanto a situação do professor ali, o senhor como coordenador, o senhor dá a visão institucional do senhor e aí depois a gente conversa. O que aconteceu? Você é conhecido, porque os seus vídeos fizeram muito sucesso, tiveram muito impacto, são muitos seguidores, né? Então, quando você solicitou a matrícula, algumas pessoas viram e, poxa, o cara vai chegar, filmando, gerou um debate interno no curso, né? Sim. E aí, os professores foram pesquisar e um professor disse, olha, tem um artigo no nosso regime disciplinar discente, regime disciplinar dos alunos, que veda. Eu até posso mandar, mas ela eu vou mandar para você. E aí eu disse, bom, baseado nesse artigo, os professores vão se sentir amparados para interromper a aula. Quando foi alguns dias atrás, que aí todos ficaram sabendo, alguns ainda nem sabiam, aí todos ficaram sabendo, aí eu mandei uma rede de internet aos professores, eu disse, olha, tem esse artigo, os professores que não quiserem ser filmados devem interromper a aula e invocar esse artigo, eu peço que me comuniquem. Pronto, esse é o pé que a gente está aqui. Eu sei que você contra-argumenta, tem os artigos, mas o que os professores que não quiserem ser filmados, eles vão fazer isso. Eles vão dizer, não quero ser filmado, tem um artigo que me ampara, vou comunicar ao coordenador. Hoje eu nem estava, cheguei um pouco mais tarde para resolver o problema. Mesmo do sinal. É o que eu tenho que dizer. Eu compreendo, só que a questão que eu estava falando com a outra professora de biologia ali, né? Se a gente for falar de legislação, a gente vai para uma pirâmide hierárquica de normas. A gente tem a Constituição Federal no país,
regendo de forma maior a nossa vida em sociedade, aí a gente vai descendo em cadeias, né? Legislação federal, lei complementar, decretos em âmbito ainda nacional do Executivo, e aí a gente vem para as disposições de cada órgão da administração pública, que são seus regimentos internos, suas normas administrativas, que elas têm que estar submetidas a essas leis, ou seja, para proibir uma gravação, principalmente nesse modelo, que se a gente for discutir alguma violação à direita, ele vai surgir só após uma publicação, por exemplo, e não a gravação, precisaria de uma lei expressa proibindo. É proibido gravar no contexto de ambiente de sala de aula. Não existe essa lei. E tudo que ampara esse contexto que a gente vive numa universidade pública é, modéstia à parte, amparando a minha atuação. O funcionário é público, o princípio da administração pública que rege toda essa questão em ambiente público é o da publicidade, da transparência, artigo 37 da Constituição Federal. A liberdade de expressão também dá o direito de você poder questionar e fiscalizar um ambiente educacional público, óbvio, com parcimônia, bom senso. Que modéstia à parte eu faço também, eu não vou ficar interrompendo, eu não vou expor nenhum aluno, eu não vou sequer divulgar a aula do professor sem que seja uma questão a partir de um questionamento meu. Por exemplo, se surgir algo para ser questionado ali, a falta do ensino de uma visão específica, ou, por exemplo, igual já aconteceu em algumas aulas na Universidade de Brasília, onde eu cursava anteriormente História, de a professora estar colocando os cristãos, principalmente ali naquele contexto colonial, como algozes em relação aos indígenas, isso perdurando até hoje, sendo que a lógica de uma perspectiva que muita gente acredita é de que eles foram levar lá a salvação, com base na fé, e muita gente acredita nisso e tem o direito de acreditar nisso e querer que isso seja ensinado também, e poder levantar essa voz, e muitas das vezes não é permitido, e é o que eu tento fazer com esse trabalho, entendeu? Só para fim de contexto. A contra-argumentação que eu ouvi é a seguinte: o que não está regulado em cima, se regula embaixo, até que se regula em cima. Então, se não há uma lei, como você diz, é uma pirâmide de normas, e há uma hierarquia das normas, né? Todas as normas têm que obedecer à Constituição, depois as normas superiores. Se nenhuma dessas normas superiores regular algo, ela pode ser regulada aqui embaixo. Aí o sujeito diz: bom, então se não há nenhuma lei, nenhuma norma nacional ou estadual que trate de filmagem em sala de aula, ela pode ser regulada pela UEG, até que alguém acima da UEG regule. Aí a UEG regulou dizendo isso: não pode filmar em sala de aula. Mas eu não vou entrar nesse debate, porque para mim é inútil agora. Porque o que é que vai acontecer? Essa contra-argumentação de quem não quer ser gravada está posta, a sua argumentação está posta, e se houver um conflito, se não houver um consenso, isso vai ser judicializado em algum campo, ou no Conselho Universitário da UEG, ou no Tribunal de Justiça, onde quer que seja. Quer dizer, então a minha parte, bem institucional mesmo, como coordenador do curso, era dizer a você o seguinte: os professores conhecem esse artigo, o regimento discente da UEG, que diz que não pode filmar. Depois eu vou contigo na minha sala até para pegar para você. Sim. E eles dizem, se amparam nisso. Então, acontecendo, vocês me comunicam que eu vou comunicar os esferas competentes aqui dentro da universidade, o que seja. Assim como o Wilker vai procurar, se ele achar que deve, as esferas competentes para preservar. Pronto. Institucionalmente, é isso. É o que eu posso dizer a você e é o que está feito. Eu super compreendo, só que a questão é: o conflito de interesses está na regulação ir contra leis maiores, entendeu? Não é porque não existe nenhuma lei dizendo é permitido que a universidade pode simplesmente proibir, dizendo é proibido. Não, as leis mais abstratas que não tratam diretamente da questão amparam essa questão. É liberdade de expressão, princípio da publicidade, fiscalização, mitigação de direito de funcionário público em detrimento de uma supremacia do interesse público, e por aí vai. Entendeu? Isso vai ser decidido onde o conflito será decidido. A gente, claro, só estou explicando. Dito isso agora, o que é que você pretende fazer? Eu pretendo, com todo respeito, voltar para a sala de aula, baseado nessa argumentação, e esperar que a universidade, então, como foi o caso da Universidade de Brasília, infelizmente, adote a postura que quiser adotar, de censura, se for o caso, como geralmente é, mas é basicamente isso. Só que eu tentei isso na Universidade de Brasília, não quiseram, que era um acordo do tipo: cada um cede o que pode, para que não haja nenhuma exposição específica, inclusive do que é alegado
e eu discordo, mas que é, de certa forma, a maculação, a interferência no direito privado do professor, a imagem, a voz, eu poderia distorcer a voz. Descaracterizando, eu poderia inclusive nem dizer, a não ser que sejam outras pessoas dizendo, mas eu não dizer a disciplina que é, a universidade mesmo, tirar qualquer caracterização possível para chegar na identificação de quem quer que seja. É o que eu posso fazer. Aí eu não sei se geralmente não querem fazer acordo porque querem censurar, mas eu estou disposto a isso. Mas deixar de gravar não é porque é o que eu estou aqui para fazer aqui também. Eu não sei em que âmbito, em que espaço seria feito esse acordo. Então, se você voltar para a sala agora, o professor vai se retirar e a aula vai ser interrompida. Eu vou recolher as informações e comunicar ao meu superior. O meu objetivo não é fazer isso. Mas é o que está acontecendo. E eu não posso interferir na aula. O professor nem posso impedir você de entrar na sala de aula, se está matriculado. Mas se você ligar a máquina, o professor que está na sala agora, ele não quer ser filmado de jeito. Tá, então eu posso dar esse sinal positivo da minha parte também, de não voltar para a sala de aula hoje, ele continuar dando a aula dele lá sem a minha presença, e o senhor tentar essa conversa com ele posteriormente. Eu vou ter aula com ele de novo, eu vi que ele é o mesmo professor de diversidade, gênero e cidadania e gênero. Diversidade, cidadania e direitos, né? Então eu vou voltar sexta-feira para a aula dele de novo. Você não quer assistir a aula sem gravar? Também, infelizmente, isso daqui é uma discussão sobre força, poder e tal. Se eu chego lá assim, ele vai se sentir mais à vontade para, venci. E aí já negar qualquer possibilidade como essa que a gente está tentando aqui, né? Então, eu vou manter a minha firmeza em dizer, se eu tiver em sala de aula, eu vou estar fazendo isso, a gravação. Só que eu dou essa possibilidade. Senão, a gente vai discutir, né? Administrativamente, depois judicialmente, seja o que Deus quiser. Agora eu posso falar? Sim. Deixa eu desligar aqui.